pessoal, vamos começar então o bloco de pH e tampões. Nós falamos um pouquinho, quando estávamos falando de água, da capacidade da molécula de água de ionizar outras substâncias, liberando dessa forma oxidrilas ou hidrogênios. Vimos esse mesmo slide mostrando o pH de diferentes soluções em função da capacidade, então, de termos hidrogênios livres, tornando, por exemplo, o ambiente mais ácido ou mais alcalino. Mas vocês sabem que o nosso corpo, dentro da nossa célula, fora das nossas células, nos nossos ambientes fisiológicos, nós temos, então, elementos que são chamados de tampões, que são produzidos pelas próprias células, pelo nosso próprio corpo, pelo nosso próprio metabolismo, que são substâncias capazes de equilibrar mudanças bruscas de pH. Então, esses tampões que são produzidos, por nós ou gerados por nós, eles são constituídos de ácido fraco e sua base conjugada, dessa forma podendo então liberar hidrogênio quando precisamos alterar o pH, que está muito alcalino, para um pH mais ácido, ou podendo então liberar, através da sua base conjugada, oxidrilas, o que faz então com que o pH que está ácido diminua um pouquinho. Então fica nesse jogo, Todo o nosso organismo fica nesse jogo tentando manter o pH ideal de cada ambiente, dentro da fisiologia que cada ambiente precisa. Então vamos ver um pouquinho sobre pH, tampões e quem são esses tampões. Esse slide é muito interessante porque ele mostra para nós, através dessa curvinha em vermelho, como que uma determinada solução pode se comportar. Então, se vocês observarem nessa primeira figura, nós temos uma área chamada de região tamponante, e se vocês cuidarem esta curva, ela é menos acentuada onde? Ela é menos acentuada na região tamponante. Como assim menos acentuada, professora? O ângulo de inclinação dessa curva, ele é maior onde não existe a região tamponante. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estiver num ambiente qualquer fisiológico, e isso aqui estiver acontecendo, e base, por exemplo, está sendo adicionada a esse ambiente, se eu tiver uma solução tamponante, num determinado ponto, desse meu sistema, numa determinada concentração dessas minhas soluções, em que o tampão está agindo, a variação de pH é menor, dentro de um determinado limite. Que limite é esse? Esses limites que vocês estão observando aqui no gráfico. A mesma coisa acontece para esse ambiente quando eu estiver adicionando um ácido. Vocês estão vendo que tem regiões em que a região tamponante consegue atuar. Ou seja, na maior parte do meu tempo, a região tamponante, ela consegue manter o pH com poucas alterações. Mas existe um limite para essa região tamponante, ou seja, se eu continuar adicionando ácido, vai chegar um momento que a minha solução tamponante não consegue mais segurar essa quantidade de hidrogênios livres, ou seja, o meu tampão, nesse segundo exemplo, não consegue segurar esses hidrogênios e aí o meu pH vai desabar, tá? Então, o objetivo de um tampão é justamente esse, manter mais ou menos constante, até um limite. Todo tampão ele vai ter um limite, um range de atuação, ele consegue segurar essas alterações de pH até um determinado ponto. E no nosso corpo, então, pessoal, existem tampões que são extremamente importantes, que vocês já devem ter ouvido falar deles também lá da fisiologia, que são aí o tampão bicarbonato, o tampão fosfato, o tampão hemoglobina, o tampão proteína. Então, esses tampões, eles têm esse objetivo. E existem tampões que
atuam com maior velocidade, são mais eficazes, né? Até porque essa alteração de pH, tornando, por exemplo, uma situação de alcalose ou uma situação de acidose metabólica ou respiratória, podem ter impactos com a vida dessa pessoa. Então, o nosso corpo precisa agir. E esses tampões funcionam principalmente sob que órgãos? Principalmente sistema respiratório e sistema renal. O sistema renal ele é extremamente interessante, que é esse tampão de primeira potência. Ele tem a capacidade tanto de o rim de absorver hidrogênio ou de eliminar hidrogênio junto da urina. Então, vocês imaginam, se o rim absorve hidrogênio, significa dizer que ele está jogando hidrogênio para o sistema do nosso corpo. Se ele elimina o hidrogênio, nós estamos jogando hidrogênio para fora. Se eu jogo hidrogênio para fora, eu torno o meu sistema mais alcalino. Se eu jogo hidrogênio para dentro do meu corpo, eu estou tornando esse meu sistema mais ácido, tá? O centro respiratório funciona mais ou menos com esse objetivo. Também o centro respiratório vai atuar sobre o CO2 que está sendo gerado através da formação ou de um ácido carbônico. Então, se eu estou falando ácido, eu estou tornando o ambiente em acidose. Se eu estou eliminando o CO2, eu estou tornando o ambiente mais alcalino, tá? E assim por diante, os tampões, então, vão fazendo esse tipo de regulação, sempre baseados, então, na quantidade de hidrogênio livre desse sistema e esse hidrogênio livre capaz de formar aí diferentes substâncias, ou substâncias ácidas ou substâncias alcalinas. Vamos ver alguns exemplos aqui e o impacto disso. Esse slide aqui, vocês estão vendo em relação à absorção de medicamentos, o que é muito importante aí para o curso de farmácia. Existem medicamentos que são absorvidos num pH mais alcalino ou mais ácido, na sua forma ionizada ou na sua forma não ionizada. Quanto à forma não ionizada, a gente quer dizer aí um pH em torno de 7. Essa forma não ionizada dos fármacos faz com que esses fármacos sejam mais rapidamente absorvidos. Então, o estudo de pH e onde esses fármacos, né, a forma como esses fármacos vão ser administrados, tem um impacto muito importante para nós na absorção desses remédios. Então, a forma ionizada tem uma lipossolubilidade mais baixa, a forma não ionizada ela consegue se difundir através da membrana, enquanto que os ionizados através das proteínas de membrana. Para lembrar vocês, nessa aula de água e pH e soluções tampão, né, claro, vocês têm aí um videozinho que eu peguei do YouTube muito legal de um professor de química de ensino médio que dá uma lembrada de como que a gente atua com os logs. Então, não deixem de assistir para dar uma relembrada dessa matéria do ensino médio. E não deixem de assistir também, porque ele mostra para vocês um cálculo super fácil de pH, como achar o pH de uma solução, que vocês devem ver também em outras matérias, mas que é um vídeo super recomendado, tá? Não deixem de assistir, tá o link lá depois na nossa página aí do SIGA ou da parte do Moodle da nossa aula online, do EAD. Gente, então como é que eu mantenho o pH constante de um determinado ambiente, de um determinado local dentro de uma célula ou num sistema qualquer? Vocês estão vendo aí no vídeo que tanto o plasma sanguíneo quanto os fluidos celulares possuem, então, diferentes concentrações de elementos químicos, entre eles os principais aí, ó, o bicarbonato está em ambos, o tampão fosfato também está em ambos, as proteínas, gente, as proteínas são ótimos sistemas do tipo tampão também para quando a gente precisa. Então, todos os nossos ambientes celulares e não celulares, dentro de organelas, fora de organelas, no citoplasma, no sangue, no sistema digestório, todos eles funcionam
com essas soluções tampão que tentam regular essas concentrações, né? Esses ideais de pH de cada um. Mas por que, professora, que o pH tem que ser ideal para cada ambiente? Porque nesses ambientes existem proteínas, enzimas que vão atuar somente numa determinada faixa de pH. Então, se esse ambiente não tiver com pH adequado, essas enzimas, elas não vão atuar. Imagina no sistema digestório a quantidade de enzimas que a gente tem para fazer a digestão. Estão lembrados disso? Se os ambientes estiverem com o pH desequilibrado, essas enzimas não estarão ativas. Logo, a sua digestão não vai ser como deveria ser, tá bom? Nesse slide 9 aqui, a gente tem um modelinho do tampão fosfato, que é um tampão que atua numa variedade aí de pKa, que é impressionante. Você está vendo aí que a função tamponante, né, atuando aqui em diferentes eixos do pH, liberando hidrogênio ou gerando substâncias, né, que podem atuar na função de tamponamento, né? Então, o tampão fosfato ele é o principal tampão de atuação junto ao citoplasma, principalmente no citoplasma, né? Entre 6,9 e 7,4, mas ele atua também em pHs superalcalinos, lá na faixa de 12 a 14, e também em pH superácido, lá na faixa de 2. Né? Então, é um tampão bastante importante para nós. O tampão bicarbonato também atua num range, né, numa faixa muito grande, tanto com pKa ácidos quanto em pKas alcalinos, dissociando então o ácido carbônico em bicarbonato ou dissociando ainda o bicarbonato numa área já alcalina para íons CO2, tá? CO2, CO3. Muito importante o tampão bicarbonato na regulação dos pulmões. Então, a gente está tratando aqui tampão bicarbonato no sistema respiratório, extremamente importante, trazendo esse equilíbrio entre a concentração de CO2 e o sangue. E aí agora eu tenho umas perguntinhas bem tranquilas, bem básicas para vocês. Por exemplo, pergunta 1. Como funciona o tampão bicarbonato durante um exercício físico? Vamos pensar? Exercício físico, tá fazendo exercício, tá produzindo ácido lático. Olha a palavra que eu falei, ácido lático. Então, a ideia da resposta é que nós tenhamos aí uma acidose, se continuar fazendo até gerar aquela cãibra. A cãibra é um sinal do acúmulo do ácido lático, tá bom? Então, exercício físico leva à acidose. Tem que ser um exercício de tempo regulado, tem que ser um exercício em que você consiga se libertar desse ácido lático. Então, se eu estou em acidose, eu preciso perder hidrogênio. Como que eu posso perder hidrogênio? Deixando de formar ácido carbônico, se eu estiver pensando agora lá no meu sistema respiratório, certo? Como que eu formo menos ácido carbônico? Eliminando bastante CO2. Se eu elimino CO2, eu não tenho como conjugar HCO3. Outro exemplo, como funciona o tampão bicarbonato quando o pH do sangue aumenta? Vamos pensar. pH do sangue aumenta significa dizer que eu estou fazendo alcalinidade. Se o pH do sangue aumenta, eu tenho que baixar, porque vocês viram que o pH do sangue é em torno de 7 e pouco. Como é que eu baixo o pH? Adicionando hidrogênio. Como é que eu adiciono hidrogênio? Formando H2CO3. Então, se eu retenho CO2, eu formo H2CO3, tá? Outro exemplo para vocês. E pacientes com problemas respiratórios, aqueles que têm dificuldade de eliminação de CO2, exemplo de doenças com isso: fibrose cística, asma, pneumonia, enfisema pulmonar. Então, poxa, acabamos de falar.
Se eu não consigo eliminar o CO2, significa dizer que eu guardo o CO2 comigo. Se eu guardo o CO2 comigo, eu tenho facilidade de formar H2CO3. O que é H2CO3? Ácido carbônico. Eu falei a palavra ácido. Se eu falei a palavra ácido, a doença é acidose respiratória. E aí o slide aí está mostrando exatamente essa explicação para vocês. Como é que faz essa compensação, professora? Através do sistema renal. Lembra que eu falei que o rim pode tanto excretar quanto absorver? Então, o que o rim tem que fazer? Elimina hidrogênio. Se a pessoa está com acidose, ela tem muito hidrogênio livre. O que ela precisa fazer? Eliminar o hidrogênio. Para que eliminar o hidrogênio? Para baixar a acidez, para aumentar o pH. Professora, e o caso de hiperventilação histérica, aquelas pessoas que têm crises nervosas e ficam ansiosas, ou seja, elas estão eliminando muito CO2. Beleza, já falamos disso. Se ela elimina muito CO2, ela tem dificuldade na formação de ácido carbônico. Se ela não está formando ácido, ela está com alcalose respiratória. O que precisa fazer? Sabe aquele saquinho que a gente respira dentro? Assim ela vai absorver o CO2 e vai formar H2CO3. E aqui vem a explicação para você. E aí, como que a gente compensa isso? Bom, respirando dentro de um saco de papel é uma forma clássica de reverter isso. Mas também nós podemos trabalhar com o nosso rim. O rim pode reabsorver o hidrogênio, trazendo de volta, então, a qualidade do pH que deveria ser. Então, reabsorve o hidrogênio e diminui o pH. Professora, casos de diarreia, como é que é? Me explica isso. Quando se tem diarreia, se perde um componente de alcalinidade, que é o bicarbonato. Se eu perco bicarbonato, eu perco o componente de alcalinidade, a minha resposta é de acidose metabólica. Então, a acidose metabólica tem que tentar fazer também a reversão através de hiperventilação para que a gente consiga reverter este quadro. E em caso de vômitos? Bom, quando está se vomitando, está se perdendo hidrogênio. Se eu estou perdendo hidrogênio, eu estou perdendo componentes ácidos. Se eu estou perdendo componentes que dão acidez, eu estou num caso de alcalose metabólica. Como é que eu reverto a alcalose? Respiração lenta e profunda. E era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre também essa parte de equilíbrio ácido-base. O que é o equilíbrio ácido-base? É o equilíbrio da entrada de hidrogênio e é o equilíbrio da saída desse hidrogênio. Então, vocês viram aí que podem ser provenientes a entrada do hidrogênio tanto da dieta quanto do metabolismo e a saída do hidrogênio através do sistema respiratório e do sistema renal. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho desse assunto. Aproveitem, tem exercícios para resolver, tem texto para ler de reforço e tem também aquele link para cálculo de pH que é indispensável para vocês. Beijo para todos, todas e todes e até a nossa próxima aula.